Há 11 anos foi notícia o escândalo de corrupção que abalou a GNR de Albufeira. Muitos dos soldados foram apanhados por escutas ou por sinais exteriores de uma riqueza inexplicada. Mas Paulo Anastácio foi apenas reconhecido numa foto e depois numa linha de reconhecimento. Hoje vamos perceber que tipo de passos se devem dar para seguir estas provas. A investigação sobre a Brigada de Trânsito de Albufeira começou com uma carta anónima. A carta foi enviada para a Polícia Judiciária e dizia que as empresas de caminhonagem, para conseguir circular na estrada à vontade, tinham de subornar a GNR. Só uma empresa tinha pago 5.000 contos num ano. A carta contava que um dos GNR corruptos estava a construir uma vivenda de 600 metros quadrados e outros tinham comprado terrenos e bons carros. Na carta eram denunciados 5 nomes, incluindo o do próprio sargento da Brigada de Trânsito. Sabia o que é que se fazia? Quais é que eram as práticas na altura? As práticas, fala-se muita coisa, fala-se que uns davam, outros recebiam. Eu nunca vi, não posso falar sobre isso. Ouvia falar de perdoar multas por álcool, pneus carecas, excesso de carga, excesso de horas de condução. Ouvia? Que avisavam a hora e os locais da fiscalização com balanças. Sim. Que recebiam subornos para se chamar sempre a mesma empresa de reboque de carros acidentados. Não está documentado. Que alguns GNRs recebiam material de construção para construir casas. Não conheço. Isto passou-lhe tudo ao lado? Eu não conheço. E nunca recebeu dinheiro durante as suas operações de fiscalização? Não. Nem presentes? Não. Depois de ter recebido a carta anónima, a polícia convocou os empresários de caminhonagem que trabalhavam no Algarve, mas praticamente nenhum quis falar. Até que houve um que se dispôs a contar o que sabia. Olha, se eu não colaborasse, eles paravam os caminhões. Então, experimentou não pagar? Sim, houve alturas em que pararam tudo e eu não podia ficar ali parado. Tinha um contrato para a construção da autoestrada do Algarve e os prazos já estavam todos apertados. Portanto, os nomes que conhece são estes 5? Sim, e desses até o número de telefone deles tinha. Mas às vezes apanhavam uns que não eram do grupo do sargento. Ele telefonava-lhe e ele dizia: olha, não posso fazer nada. Aí tinha que pagar mesmo. Na altura rondava os 50 euros. Sim. Lembro-me de uma vez, olha, no sítio do Carrasqueiro, foram 250 euros. Nunca mais me esqueci. Mas como é que isso foi? Recebi uma chamada do meu motorista a dizer que tinha sido mandado parar. E o GNR, na altura, estava-lhe a pedir 250 euros. E se eu não pagasse, ia ser bem pior. Patrão! Sim? A polícia diz, anda cá. Pá, mas o que é que esses gajos querem, pá? 250 euros. Pá, esses filhos da mãe não me largam, pá. Espera aí um bocadinho que eu vou já para aí. Foi o senhor que entregou o dinheiro em mão? Sim, eu e o meu filho. Fomos lá os dois.
Lembra-se do nome do GNR? O nome não, mas lembro-me que ele era assim para o alto e magro. Para descobrir quem seria o GNR alto e magro, a Polícia Judiciária fotografou uma operação stop escolhida ao acaso. As fotografias foram tiradas ao longe, de forma camuflada. Tiraram 10 fotografias. Numa delas, aparece um militar de óculos escuros que poderia ser o GNR que recebeu os 250 euros. Então, conta-me lá como foi. O meu pai, nesse dia, recebeu uma chamada do nosso motorista a dizer que tinha sido mandado parar pela polícia. As fotografias da Operação Stop foram depois mostradas ao filho do empresário, que apontou o militar de boné e óculos escuros. Então acha que consegue reconhecer o GNR, 250 euros? É que o seu pai disse-me que era alto e magro. Sim, era alto e magro. Tinha cabelo castanho escuro ou preto. E, olha, estava de óculos escuros. Conhece alguém daqui, então? Sim, é este. Foi reconhecido numa fotografia que foi tirada durante uma operação stop, que é esta fotografia. Sim. Quem é esta pessoa? É o Paulo. Eu não consigo responder não posso afirmar sem dúvidas que sou eu. Porquê que diz isso? Porque tenho dúvidas e pessoas meus superiores e meus colegas, essa fotografia foi mostrada a vários elementos e não conseguiram responder que era eu ou não. Há algum colega que seja parecido consigo? Pois não sei. Parecido, alto e magro, havia alguns. Com esta boca, com estas patilhas, com este queixo? Sim. Há outras pessoas, há outros colegas que poderiam encaixar nesta fotografia? Sim. O comandante da Brigada de Trânsito disse que o GNR reconhecido na fotografia era Paulo Anastácio. Mais tarde, no julgamento, essa identificação foi um dos cavalos de batalha. Olhar para essa fotografia e olhar para o Paulo Anastácio, é ele que está aí nessa fotografia. O senhor tem a fotografia aí na frente. 46, folhas 46C, parte mais. Sim. Agora olhe lá para aquele homem e veja lá se é essa pessoa que aí está. Olhe para o nariz, olhe para o tamanho, olhe para os ombros. Diga-me lá se essa pessoa é aquela. É difícil. Pois eu sei que é difícil. É difícil. Pelo menos poderia causar dúvidas. Pronto, é difícil. Dois dias depois de ter sido identificado, a polícia prendeu Paulo Anastácio. A prova que existia contra ele era unicamente a fotografia. Nesse dia, também foram presos mais 7 militares que, entretanto, tinham sido apanhados em escutas telefónicas. Aquilo de corrupção e extorsão e aquelas coisas, mais ou menos, estava de consciência tranquila. Mas havia alguma coisa que não o deixava completamente tranquilo? Pois não, que às vezes perdoava, as pessoas apareciam com infrações e nem sempre fazia as multas. Portanto, há ocasiões em que perdoava a infração? Sim, porque às vezes via que havia pessoas com dificuldades financeiras. Cheguei a mandar parar caminhonistas que simplesmente começavam a chorar quando o informava que ia ser multado por isto e por aquilo, que o patrão o despedia, que o dinheiro era para pagar a renda, ou isto ou aquilo. Muitas das vezes era manipulado por essas desculpas. Eu sei que, se calhar, por vezes, que as pessoas evocavam essas dificuldades para se safarem. E no meu caso concreto, por vezes acontecia. Tinha pena das pessoas. Na polícia, Paulo Anastácio foi fotografado.
Esta fotografia foi mostrada ao empresário e ao filho e ambos disseram que ele era o GNR a quem dera os 250 euros. Para uma prova destas ser rigorosa, a fotografia do suspeito tem de ser comparada com fotografias de outras pessoas que sejam semelhantes. Esta foi a questão que se discutiu no julgamento. Quantas centenas de militares fardados da Brigada de Trânsito têm nos vossos clichés para meter o Anastácio Moreira? Podemos ter algumas fotografias, mas o número exato. Quantas pessoas, eu volto a perguntar, quantos clichés de pessoas fardadas nas mesmas situações? Lá dizer ou não? Vários. Não é que não há nenhuma, nesta diligência onde eu reconheço. Não me parece que haja referência a que havia muitos outros clichés, muitos outros militares da GNR-BT. Alguns havia. Alguns havia. Nós tínhamos pedido ao Comando-Geral alguns. Mas o Comando-Geral não tem aqueles clichés com o metro ao lado, como este aqui tem. De frente, de lado, próximo, close-up, afastado. São diferentes do polícia judiciária. Fotografias destas, com a fita métrica ao lado, só havia 7. E eram todas de GNRs bem mais velhos do que Paulo Anastácio. Nove meses depois fez-se outro reconhecimento, desta vez presencial. Paulo estava com a farda da Brigada de Trânsito, casaco de gola azul e botas de cano alto, até ao joelho. Era o número 4 da fila. A linha de reconhecimento era constituída por 3 elementos de territorial, que a farda é totalmente diferente de um agente da Brigada. Como é que era a sua farda? Casaco com gola azul e bota até o joelho. E os outros que estavam ao seu lado na fila? Bota de cano baixo, com a calça de elástico e casaco com gola preta. E acha que isto é uma diferença tão significativa? Uma pessoa que diariamente anda na estrada, que diariamente é abordada por patrulhas, que é fiscalizado, acho muito fácil reconhecer. Aliás, tipo, pôr 3 pessoas com gravata e uma pessoa ao lado sem gravata, vê-se logo ali a diferença. O filho do empresário voltou a reconhecer Paulo Anastácio, mas o empresário, desta vez, não o reconheceu. Na Universidade de Aveiro, um grupo de investigadores criou o Neuralab. O que fazem é estudar crimes e o cérebro humano. Testam a memória, avaliam a mentira e estão a desenvolver novas técnicas de interrogatório. Isto é, nós não devemos dizer, então, e diga-me uma coisa, seriam os olhos azuis? Ou que de cor é que eram os olhos? A pessoa, talvez verdes, azuis... Não, eram verdes, quando podiam ser azuis. Qual é a repercussão disto? É que, posteriormente, quando vamos selecionar os indivíduos para a linha policial, vamos escolher os indivíduos com os olhos azuis, quando poderiam ser verdes. Imaginamos se estão todos direitos, aprumados ou vestidos com um fatinho, está uma pessoa vestida como as pessoas categorizam, um delinquente, braços estendidos para baixo, é quase distintivo, ou seja, quase tendemos a identificar aquela pessoa. O típico e aquilo que deveria ser realizado, efetivamente, para conceder um menor número de erros, era que as pessoas tivessem exatamente as mesmas características, exatamente com a mesma roupa vestida, exatamente com a mesma idade e altura, tudo.
mesmo quando é tudo feito corretamente, ainda assim a quantidade de erros é enorme. Num dos testes, 64 pessoas viram a fotografia de um criminoso durante 2 segundos. Mais tarde, tiveram de o identificar numa linha de reconhecimento. Fizeram uma linha de reconhecimento? Exatamente. Onde punham a pessoa que estava na fotografia? Ou punhamos ou não punhamos. E o que é que isso deu? O que é que isso deu foi interessantíssimo, que é quando o suspeito não estava presente, neste caso quando o autor do crime não estava presente, as pessoas identificaram sempre. E com grande taxa de certeza. Identificaram inocentes, então? Inocentes. Aliás, o grande resultado geral do estudo foi 70% das identificações foram erróneas. Ao todo, foram julgados 10 empresários e 25 GNRs. De provas, havia testemunhas, escutas telefónicas e sinais exteriores de riqueza. Mas contra Paulo Anastácio, a única prova que existia era ter sido reconhecido. E, portanto, a pessoa a quem o senhor diz que entregou o dinheiro é aquela da fotografia, sem dúvida. É. Já agora, quantas vezes é que tinha visto este Anastácio antes de ter visto a primeira fotografia? Quantas vezes? Sim. Depois foi só aí uma vez. Dessa vez em que lhe foi levar o dinheiro. Aconteceu uma vez. Para entregar dinheiro. Eu lhe entregar só me aconteceu a mim uma vez. Não há hipótese para fazer confusão com a tua situação qualquer. Não há hipótese. O problema surgiu quando o empresário descreveu Paulo Anastácio. Salvo erro, acho. Bem, não tenho bem a certeza, mas é um sujeito meia idade, com cabelo meio grisalho, meio branco. Cara rapado ligado ao barba. Salvo erro, era o bigode, não me lembro bem. Eu poderia pedir que se levantasse o barbuito, está sentado na quarta cadeira, só para perguntar ao senhor se poderia eventualmente ser este, tal vosso caso. Pode-te levantar, tem alguma coisa a ver com este homem? Não. Não? Não, a pessoa era mais idosa. Tende a crer que ele, ao acusá-lo, o fez de boa fé. Parece que a pessoa acusou um alto e magro, atribuíram um nome Paulo Anastácio, pois se calhar até der dinheiro a um alto e magro, mas essa pessoa não sou eu. Estou sim. Bom dia. Olá, bom dia. Fala Sofia Pinto Coelho, jornalista da SIC. Recorda-se que falámos aqui há uns dias. Eu já disse que não falo com mais ninguém sobre isso. Mas admite que possa ter havido um engano? Não admito, não sei. Já disse isso. Vai identificar tudo que eles me prejudicaram durante tanto tempo. E esse senhor Paulo Anastácio é como o Joãozinho Moraes, é como o Lima, o Vasco Lima e é como os outros, que está tudo enganado, se eles é que estão certos. O empresário tinha dito que o motorista que assistiu à entrega dos 250 euros era um lituano chamado Robertas Kukas. Só que não foi testemunhar porque as autoridades nem sequer tentaram localizá-lo. Depois do julgamento, é que Paulo Anastácio foi investigar. Fui ao CEF de Faro, fui ao EDICT para detectar a localização da pessoa, fui à Segurança Social, fui às Finanças e consigo afirmar que a pessoa não trabalhava lá à altura dos factos, no mínimo 2 meses antes. Vamos lá então. Andou à procura do tal motorista, é isso? Que seria testemunha ocular do crime? Sim, como é sei que a situação não se passou, que é comigo não se passou, fui à procura da pessoa que, teoricamente, assistiu à entrega dos 50 mil escudos. E o que é que descobriu sobre esse homem? Consegui chegar à conclusão que a pessoa trabalhou lá efetivamente nessa empresa,
mas foi até finais de agosto de 2001, ou seja, 2 meses antes da suposta entrega de dinheiro, a pessoa não trabalhava lá. Passados 10 anos, Paulo continua obcecado com o seu processo. Ao todo, são 20.000 páginas que passou a pente fino durante meses e meses, sempre à procura de falhas no processo. Até que acabou por descobrir dados que põem em causa a isenção do empresário que o acusou. O empresário era a testemunha-chave da acusação. Vandalizaram-lhe os caminhões para o amedrontarem e foi tão ameaçado que nem conseguia sair de casa. Foi então posto no programa especial de proteção de testemunhas e passou a receber dinheiro do Estado. Quatro anos depois do julgamento, o empresário exigiu mais 500.000 euros para se instalar em Angola. Ameaçava revelar que tinha acusado alguns GNRs que nem sequer conhecia, forçado pela polícia, visto que não tinham mais nenhuma testemunha. A polícia chegou a ser investigada por coação, mas o assunto foi arquivado por falta de provas. Então, mas o senhor sentiu-se enganado de alguma forma? Não, foi uma peça de ferro que serviu para 2 a 3 indivíduos crescerem na hierarquia e para se reformarem corporais milionários devido a um processo de alta escala. E quanto a mim, ninguém salvaguardou meus direitos, ninguém salvaguardou os meus bens, nem a minha integridade e nem sequer pensaram nisso. Compreende? Fui emboscado, porque quem despoltou essa situação está no Brasil, com documentação nova, com novos nomes, com o hotel e com tudo o que é de bom e não apareceu a questão. Porquê que o incomoda tanto? Quer dizer, foi 1 ano de prisão, já passaram 10 anos. Porque é que me incomoda? Eu sou da província, tenho meus princípios, sei que não fiz a situação que descrita e nem quer vá até à China gritar que fui condenado por uma coisa que não fiz. No próximo episódio. Se houvesse pena de morte, eles me condenavam a pena de morte. Bacar, inocente, acusado de abuso sexual. Mas não fosse nada, não pagava tudo, pagava a pena toda. Quando fez a ação, o pedido de indemnização, apontou para um valor muito alto, porquê? Tinha um pressuposto, era evitar que alguém no futuro pudesse sofrer o mesmo que ele sofreu. Acredita numa história como a de Bacar Baldé. Nem me desculpa, nem nada, nem... É tipo um animal, tu metes um animal dentro do chuqueiro e depois tiras e manda lá, vai lá fora comer palha. A Prova, episódio 9, troca de identidade, quinta, na SIC.